Fala aí, seu Didi com empresa Noção de Charme. A gente falou que não ia parar e estamos trazendo aqui mais uma novidade pra vocês. É isso aí, pessoal. E esse é o nosso novo quadro chamado Ficou na História. Nele relembraremos títulos, campeonatos, grandes confrontos e entre os mais diversos eventos do futebol mundial. E é a primeira edição que será sobre a Champions League de 2004 e 2005. E quando pensamos em Champions League, o que vem à cabeça? Milagre de Istambul. E essa Champions foi tão normal quanto o Vasco disputando vaga para a Libertadores, que o único time de Manchester, o menor de Liverpool, o freguês do Messi e o time mais mafioso da Itália tiveram que passar por uma fase pré-Champions, eles não entraram direto na fase de grupos. Todos esses times foram pro mata-mata, e o Real, de Raul e Ronaldo, premiou para o time do sueco, que foi eliminado nas oitavas. E surpresa para a geração 7-1, o La Coruña, ele jogava a Champions e era um dos maiores times da Espanha. Mas só que tinha um jogador no elenco tão inútil que ele acabou virando jogador de futebol de areia. Mas vocês também são geração 7-1, seus merda. Mas como não pode ter tudo na vida, o time foi o lanterna do grupo, com um saldo de -9 e apenas 2 pontos no campeonato. E o menor de Roma, que recentemente passou a piroca no Chelsea, cabaçava legal, se liga na situação trágica que ele ficou no grupo. Também um time com Vincenzo Montella e Giuseppe Figa no ataque não deveria ser levado a sério, apesar dos grandes jogadores da época. O Valencia também disputava Champions, meus amigos. O time foi campeão da La Liga da temporada passada e foi pro torneio com tudo pro campeonato, só que não passou da fase de grupo. Só que como consolação foram para o UEFA Cup, conhecida também como Sevilla League, só que eles foram eliminados pelo todo-poderoso Steaua na fase de 16 avos. E o PSG? O time que foi revelado pelo Adriano Braga depois de ostentam o tanto de craques, na época era tão bom quanto o Grêmio. Apesar do PSG ter alguns jogadores bons, como o colonizador Pauleta e o narcotraficante Yepes, o time não conseguiu nem entrar numa Sevilla League. Agora vamos voltar nossas atenções para esses times aqui, ó. E vamos falar da trajetória da Ferrari, Milan e do Fusquinha Liverpool. O grupo do Liverpool era o A, com o Mônaco antes do bilionário russo, o Olympiacos, que só joga bem em casa, e o La Coruña, cuja história de fracasso a gente já contou. E mesmo assim, os Reds passaram mal para se classificar, indo para a última rodada precisando vencer em Enfield o Olympiacos, que estava 3 pontos à frente dos Reds. Em segundo lugar. Para passar no segundo critério de desempate da Champions, que é o saldo de gols no confronto direto, o Liverpool precisava vencer o Olympiacos no Enfield por 2 gols de diferença, já que ele cabaçou na Grécia e perdeu de 1-0. Mas como o Liverpool acabasse igual o feijão ali, ó, já saiu perdendo no início do jogo com um gol de falta do Rivaldo. E o primeiro tempo terminou assim. Só que o Rafa Benítez, que na época era até um bom treinador, deve ter dado um sermão do caramba nos caras, porque eles no segundo tempo meteram 3 gols, sendo um deles esse golaço do Gerrard. Nas oitavas, o pulsão da massa lavou a alma contra o Bayer Leverkusen, metendo 6-2 no agregado, 3-1 em cada jogo. Nas quartas, eles tinham pela frente nada mais nada menos que a Juventus, o time que eliminou o Real Madrid por 2-1 no placar final, somando os 2 jogos. Porém, por ironia do destino, o Liverpool meteu 2-1 na Juventus em casa e segurou o 0-0 lá na Itália, por isso que ele passou. Na semifinal, o clássico inglês, o atual campeão da Premier League daquele ano enfrentava o Liverpool, que terminou o campeonato em quinto. Liverpool desde sempre se fudendo no campeonato. Que pariu, cara. Pois é, né? Depois de um 0-0 sem sal no Stamford Bridge, o Liverpool meteu 1-0 na sua casa com um gol fantasma do Luiz Garcia, depois de uma dividida estranha do jogador ali com o goleiro tcheco. Liverpool desde 2005 dando voador em goleiro, né? Pois é. Incrível. Que delícia. Agora vamos para o outro lado da final. Ao contrário do Liverpool, o Milan sobrou no grupo dele. E tinha o Barcelona, que foi o campeão espanhol daquela temporada. Na moral, que time tinha o Barcelona, hein? E ainda no banco, tinha nada mais nada menos que um anão autista, Messi, que na época parecia uma menina de 12 anos. E esse timaço do Barcelona foi o único que venceu o Milan no Camp Nou por 2-1. E completavam o grupo Shakhtar, que naquela época já tinha muito brasileiro, 3, né? O Elano, o Brandão e o Jadson.
E o Celtic, que desde aquela época só ia pra carimbar o passaporte mesmo. E depois de cansar de passar pimenta na cara de todo mundo no grupo, ele enfrentou o Manchester United nas oitavas e venceu os 2 jogos por 1-0 com gols do Crespo. Isso sim é atacante de verdade. Diabinho sempre passando vergonha. E nas quartas, meus amigos, teve o Derby de la Madonnina. E adivinhe, o Milan fez esse timaço da Inter parecer o Ibis. E não é? O placar agregado ficou 5-0. 2-0 no San Siro, 3-0 no Giuseppe Meazza. Para quem não sabe, Giuseppe Meazza e San Siro são no mesmo estádio. Pra você ver como o gringo é tão fresco que troca o nome de estádio quando troca o mandante. E assim terminou o baile da milanesa. Inter empanada. Nas semis, o Milan quase que se fudeu, mas quase que se fudeu muito, cara. Porque ele enfrentou lá o incrível PSV. Putz, sem querer ficar mostrando o time toda hora, mas caralho, se liga no time que o PSV tinha na época. Época em que o PSV era respeitado e ainda no banco tinha a eterna promessa a Fellaini. Essa daí é eterna mesmo, e essa daí, o máximo que ela atingiu foi o Barcelona, mas isso aí até o Keirson já foi. Na Itália, o Milan passou sufoco, mas venceu com 2 gols. Um do Shevchenko e outro do Thomas. No jogo da volta, cara, que teve muito roçoneiro que quase morreu do coração. Sabe por quê? Porque o PSV me abriu 2-0 com Park Jin-sung e Cocu, que fez o gol com a perna mesmo, e empatou e levou tudo na igualdade e tava indo pros pênaltis. Até Ambrosini, nos acréscimos, dava uma cabeçada bonita para classificar os italianos. Mano, quem é Ambrosini? Enfim, Cocu fez mais um, só que esse gol foi tão inútil quanto o gol do Oscar no 7-1. Milan na final pra jogar contra o Liverpool, vamos pra essa porra. Em Istambul, no Olímpico Atatürk, ninguém imaginava o que estava por vir. Maldini acertou bonito chute e abriu o placar da grande final. Em contra-ataque puxado por Kaká, o único ser humano capaz de bater Messi e Cristiano Ronaldo, Crespo recebeu de Shevchenko e fez de 2-0 para o Milan na grande final. E o brasileiro estava possuído, hein? Kaká deu um passe pornográfico para Crespo, dar uma cavadinha nojenta e ampliar o placar, 3-0. Na volta do intervalo, eu não sei o que o Rafael Benítez deu pros caras que eles voltaram mais possuídos que o Kaká, sério, né? Até hoje ainda acho que o Gerrard devia ter passado pelo antidoping, porque não é possível. Porque aos 9 do segundo tempo, Gerrard fez um puta gol de cabeça e diminuiu a diferença para os Reds. Um minuto depois, Vladimir Smith acertou uma porrada tão bonita de fora da área e diminuiu a vantagem do Milan para 1 gol. Gerrard, assim como o Kaká, tava com caralho no corpo e acabou sofrendo um pênalti. Xabi Alonso foi pra batida e... errou! Mas no rebote, Xabi Alonso empatou. Muitos até consideram que esse gol levou a partida pros pênaltis, mas se liga nas 2 defesas que o Dudek fez no final do jogo, que absurdo. Dudek nessa partida foi impecável. Só nessa mesmo. Nos pênaltis, Serginho bateu na trave, Dudek catou os pênaltis de Pirlo e Shevchenko, pra mostrar como é que o cara foi nessa partida. E pra concretizar também o milagre de Istambul e a cabaçada histórica do mundo. Infelizmente. Confiamos que depois disso tudo, se livra pro Cabaças ia ser sacanagem. E no final, o Ruud van Nistelrooy do Manchester United foi o artilheiro com 8 gols. O Gerrard foi o melhor jogador do campeonato, talvez da partida, né? Provavelmente, eu não sei, eu não pesquisei esse dado. E o Liverpool concretizou o 5º título da Champions League, confirmando ser o maior da Inglaterra. E foi isso, pessoal. Chegou ao fim o nosso primeiro Ficou na História. Caralho! Se gostou, curte. Se falamos alguma merda, comente. Se quiser receber mais conteúdo do nosso canal, se inscreva. E se quiser coisa melhor, nada te impede. Então é isso, pessoal. Até semana que vem no Pique FP do Trembala, hein?